Fala galera, graça e paz aqui nós no podcast Tempo de Mesa, ou melhor, Tempo de Mesa Podcast, e queremos aqui hoje convidar você, nesse dia tão especial, para estar nos ouvindo falar sobre inteligência emocional e suas consequências. Não, cara, quero que você venha com o coração aberto, e nós temos hoje uma convidada muito especial, a psicóloga Ana Oliveira, que irá falar com a gente nesse dia. E eu espero que você seja muito, mas muito tocado aí pelo nosso podcast e que você leve isso para sua casa, para sua família, para sua igreja. Eu não sei onde você vai, para suas amizades, mas, cara, Tempo de Mesa veio para consolidar, veio para unir, veio para trazer, para desmistificar muita coisa. Tempo de Mesa é para trazer também, por que não, muito esclarecimento. E hoje, eu tenho certeza que você será assim, cara, vai ver a vida de uma outra forma. Por quê? Quantas pessoas têm se esbarrado em dificuldades, às vezes achando que porque ela não tem condição, ela não tem jeito, ela não consegue, mas talvez falta para essa pessoa buscar dentro de si a resposta que é talvez tratado pela inteligência emocional. E aí talvez você se enquadre nesse meio. Então hoje o podcast está, cara, sensacional. Então com vocês, a nossa psicóloga Ana Oliveira. Fala aí, Ana. Olá, tudo bem a todos vocês? Meu nome é Ana, né? E a gente está aí para falar desse tema que é um tema muito falado, mas também é um tema muito polêmico, né? Porque Bastante. Quando a gente fala de inteligência emocional e hoje a gente tem um campo muito vasto de informações, né? Mas a gente vem numa forma simples, leve e descomplicada para poder falar um pouco, né? A gente não vai aqui aprofundar muito, mas a gente vai falar um pouco, né? Para que as pessoas possam começar a abrir as suas mentes, trazer, né, uma metanoia, uma mudança de uma mentalidade, né, que é necessária. E eu agradeço a oportunidade aí para a gente estar tendo esse espaço e esse momento para falar sobre isso. Tempo de Mesa. Podcast. Cara, então, Ana, que maravilha, Ana. A gente ficou aí, né, um bom tempo aí tentando trazer você para falar com a gente e as agendas, né, não batiam e aí houve contratempos e, cara, mas hoje chegou o dia, né, da gente se encontrar e tratar desse assunto tão especial que eu julgo como muito especial no dia de hoje. Né, hoje eu percebo que a nossa vida, ela está incluída nesse tema tão profundo. E que eu acho interessante que esse tema ele não esgota. Esse tema, a inteligência emocional, ele veio para nortear, né, a nossa juventude hoje, a nossa galera de hoje, que muitas vezes são mistificadas, são estigmadas, melhor dizendo, né? Estigmadas no sentido de que pensamos que a pessoa que é ruim, ela é ruim porque ela quer ser ruim. A pessoa que não consegue é porque ela não quer conseguir. A pessoa que não avança é porque ela não quer avançar. E a gente percebe que hoje, com esse tema tão atual, né, a gente percebe que, na verdade, existem questões no íntimo, né, no profundo, no escondido da mente humana, né, que faz com que as pessoas não consigam avançar em algumas fases da vida. E aí veio surgindo agora a inteligência emocional para poder nortear, né, e por que não, os pais e também passar isso para os filhos, né? E até pessoas que são curiosas, que gostam de buscar sobre esse assunto, e ela vai entender através da inteligência emocional que para tudo há uma forma de você ressignificar e dar um reset na vida e recomeçar em algumas questões. Sim, sempre enquanto há vida, há possibilidade. Legal. Né? É algo que a gente aprende e o que você disse, o pré-julgamento do senso comum hoje, né, que é muito perigoso. E aí, quando você passa a olhar cada pessoa como um indivíduo único, e aí você passa a entender que aquele indivíduo, ele tem uma vida, que aquele indivíduo, ele tem um contexto, que não tem como você olhar com a vivência que você tem. E aí, esse que é o problema, né? Que você quer trazer um pré-julgamento com base na sua vivência, com base nas suas experiências. E aí você entende, um exemplo básico, como que você vai trazer a mesma realidade para uma pessoa que vive numa cidade, para uma pessoa que vive numa periferia que não tem uma estrutura nenhuma? Meu Deus! Né? Então não tem como você falar, como você vai falar de inteligência emocional para uma pessoa que está condicionada naquela vivência de um tráfico, naquela vivência de que
Ele está condicionado para aquela finalidade, ele não consegue ver perspectiva de um crescimento, e aí você chega lá e você fala, não, você tem que ter inteligência emocional num lugar onde não foi ensinado. Então, é essa questão, né, quando a gente traz sobre inteligência emocional, esse campo do conhecimento. Eu acho que você já deu a deixa de como será o nosso bate-papo, Ana. Aí já foi aí, cara, essa é uma introdução de como será o nosso podcast nesse dia de hoje. Mas, Ana, a gente fez aqui umas ponderações e eu queria muito, assim, iniciar esse tema, né, inteligência emocional, né, falado através da voz da psicóloga Ana Oliveira. Mas a gente queria primeiro, antes de mais nada, te conhecer, né? Essa Ana, esse ser tão, né, de luz, tão maravilhoso, que Deus, assim, colocou no nosso caminho para a gente estar... a gente é irmã que Cristo trabalha junto, né? Sim. E professa a mesma fé, porém, essa Ana, ela é um ser humano, né? Sim. E quem é esse ser humano, Antes Ana? de tudo, antes de ser psicóloga, né? Quem é esse ser humano, Ana Oliveira? Sim. Conta para nós um pouquinho da sua história. Eu brinco, né? Eu falo que eu sou Ana com 2 N's. E eu faço questão de falar os 2 N's. Adriana fala isso. Júlio, você fala com Ana, ela fala Ana com 2 N. Ela fala isso. E eu faço questão de falar que é Ana com 2 N's, porque faz parte da minha identidade. Legal. Quando você passei a entender a minha identidade, né? Isso Legal. É fundamental. Então, eu me chamo Ana Paula, né? Hoje estou como psicóloga clínica social e sou casada com pastorzão Carlos Alexandre. Maravilhoso. Esse pastor tá causando, hein? Muito, assim, fala muito bem dele, graças a Deus. Carlos Alexandre, mas vocês vão me ver chamar de Alexandre, que eu não consigo chamar de Carlos, tá? Tenho um filho aí lindo, eu falo que é a bênção que o Senhor me deu, a promessa, que é o João Pedro, né? Atualmente moro aqui, né, em Porto Real, mas não era daqui, eu era de Resende. E estou morando nessa cidade, né? Estou aí congregando na Igreja Metodista, aqui em Jardim Real. Igreja maravilhosa. Glória a Pastora Deus. Luciana, Pastora nosso Luciana, abraço. manda um beijão para ela. Se hoje Família eu tô Metodista aqui, Jardim Real. se hoje eu tô aqui, também eu agradeço a ela, porque ela faz parte desse processo, dessa construção da Ana que chegou até aqui. Né? Sabe o que eu ouvi a semana sobre isso? Essa relação que você falou agora? E às vezes a gente trata de uma forma muito, muito pejorativa. Eu aprendi que líder, um bom líder, ele não lidera com pessoas só, ele lidera com amigos. Sim. Aí eu fiquei naquela, cara, mas aí fica muito fácil eu pegar uma pessoa que é amiga e trazer, eu sou um líder de um grupo específico, né? Uhum. Então eu pego uma pessoa comum e trago para ser líder do nada, vamos dizer assim. Né? Eu vi algo naquela pessoa, vai ser líder junto comigo. E não é assim que funciona. Eu aprendi que líder, na verdade, ele traz amigos para liderar junto. Porque a pessoa que vem meio que cai de paraquedas, ela não terá a mesma força, o mesmo vigor de encarar o processo. Sim. Como se fosse um amigo. Um amigo não, amigo que é amigo é debaixo d'água. Então, passa o que for, haja o que houver, cara, o líder ele tem que trazer para liderar junto com ele amigos. Sim, e hoje eu louvo a Deus. Isso me chocou muito. E hoje eu louvo a Deus porque, como eu disse, né, se hoje eu estou aqui, ela também faz parte dessa construção, dessas conquistas. Né? E a gente tem que aprender também a valorizar essas pessoas que estão com a gente na caminhada. Luciana, nosso grande abraço. Eu falo para ela que eu dei muito trabalho para ela, mas eu glorifico a Deus por ela não ter desistido, né? Dessa ovelha que hoje está aqui, hoje está aqui, né? E atualmente eu faço parte da liderança da rede de mulheres, né? Da igreja. E também é um desafio, eu vejo que o Senhor tem chamado para um novo tempo, é um tempo de um treinamento. Eu vejo que eu estou num tempo de um treinamento e que o Senhor tem me preparado. E como eu brinquei com você, né, de sair dessa zona de conforto. Meu Deus. Né, e estar aqui, eu falei, uma coisa é quando a gente está na câmera ali, né, na parte de um atendimento. Outra coisa é quando você está aqui, né, para esse bate-papo e assim, mas chega um tempo que a gente precisa crescer, né? E o crescimento nos leva, não tem como não crescer saindo dessa zona de conforto. Fazendo, de novo, aí um adendo ilustrativo, eu vindo aqui agora, na hora aqui que me na mente, eu percebo Deus extraindo, né, suco daquilo que Ele plantou. Porque, né, plantou é só a semente, é só uma árvore. Mas aí quando vem o fruto, né,
é preciso moer para tirar o suco. Então, agora Deus está tirando o suco daquilo que ele acreditou que um dia seria uma árvore, né? É, isso vem através de uma palavra profética que eu recebi, né? Às vezes a gente não entende quando o Senhor libera algo, né? Naquele momento, às vezes a gente não entende, mas Deus nos vê lá na frente. E a gente, mesmo ainda não se vendo, né? Mas Deus está ali e Ele levanta pessoas nessa caminhada. E tudo parte a partir do momento que você se disponibiliza para que Deus possa agir na sua vida, né? Quando você sai desse lugar, se permite ser um instrumento. E aí é onde Deus começa a agir, né? E Deus tem feito, né? E essa palavra que a gente recebeu foi desde 2015, né? E vocês estão cristã já desde de criança ou você veio tempo depois? Não. A minha família em si, meus familiares, né? Eles são católicos, né? E aí, quando foi 2010 que eu conheci o Alexandre, 2012, ali, 2011 para 2012, eu comecei o processo da conversão, que me converti em 2012, e no final de 2012 eu casei. Aí eu me tornei cristã. Amém. Mas eu era católica. Também fui católica, até os meus 16, 17 anos fui católica, depois também me tornei cristã, mas... Mas eu louvo a Deus também pela vida dos meus avós, foi né? Foi um processo, para mim foi muito bom, aprendi muito. Não fui católico largadão, sempre acreditei muito e respeitei muito, seguia também a liturgia, e para mim foi aprendizado. Para mim também, e a minha avó era aquilo assim, dava domingo, bora para a igreja, né? Então, todo o processo ali que tem, né, da igreja católica, minha avó fez eu fazer, né? Desde o coroinha, Eita, né? Eu não consegui. Coroinha. A minha frustração, Ana, sabe qual que era? A minha frustração? Eu começava o catecismo e não conseguia terminar. Não. E quando chegava o dia de comungar, que eu queria tanto aquele negócio, rapaz, para pegar aquela fila para comungar. E Ana, eu já tentei chegar, até mentir, entrar mais na fila, o padre me conhecia e falou, não, você ainda não terminou o catecismo não. Cara, meu sonho era participar da hóstia, né? E eu nunca consegui, Ana. Meu Deus. Eu passei por todas elas. Catequese, depois passei por a primeira Eucaristia, Crisma, todos os projetos que tinha, né? Dentro da Igreja Católica. Essa é a Ana Oliveira. E na verdade é Ana Paula Oliveira. Vamos ressignificar aqui, Júlio. Ana Paula com 2 N Oliveira. Ana com 2 N's Oliveira. E aí foi esse processo, né, de conversão, e no início eu não aceitei, né? E quando, na verdade, eu vou explicar, eu não aceitei, né? O meu esposo, quando foi em 2015, ele foi fazer um curso pré-teológico, que é o antes do pré-teológico, né? Que tem para a Igreja Metodista, que é o POV. Sim. E um belo dia ele me ligou, chorando, falando que Deus tinha confirmado e que nada ia faltar. E eu falo muito isso, que a gente não tem noção do amém, né? A gente não tem noção do amém quando a gente fala. Eu amém, tá tudo bem, o cenário, né? Tá tudo bem, tudo certo. Trabalhar os dois, trabalhando numa multinacional, bem empregado, bem estabilizado, amém. Quando chega um pouco tempo depois, saem os dois da empresa, né? O João tinha 1 ano e pouco. Saiu os 2 da empresa, e agora? Adorar a Deus em meio às dificuldades, né? E foi um período que Deus tratou ali com a gente mesmo, né? Mas a todo tempo, a palavra, né? Eu falo a importância de você estar embaixo de palavras, né? De decretos. E quando ele me ligou, ele falou que Deus tinha falado que nada ia faltar. E aí, como assim, né? Passa um tempo depois, sai os 2 da empresa, naquela estabilidade, naquela dependência do homem, dependência humanamente falando do homem, e quando você passa a depender de Deus, porque assim, a gente vê, hoje eu vejo a provisão de Deus a todo tempo, né, a todo momento. Às vezes quando você está no meio do olho do furacão, você não consegue entender meio os processos da vida, mas tudo coopera para o bem, né? E quando eu saí da fábrica em 2016, o dinheiro todo ali que a gente recebeu foi um milagre, foi uma bênção tremenda, que quando nós compramos a nossa casa, eu nem estava grávida, então assim, eu comprei minha casa, logo depois eu engravidei. E no físico ali, né, no papel, na lei ali, né, era para que eu terminasse de pagar minha casa com 35 anos. E em meio a toda essa situação, quando nós saímos da fábrica, a minha casa foi paga com 2 anos e meio. O que nós recebemos, né, tanto eu quanto ele, foi exatamente o dinheiro para pagar a minha casa. Então, uma casa que, né, aos olhos humanos,
35 anos, que era para ser paga, é uma casa que foi paga com 2 anos e meio para honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. Ana, assim, é um sinal, é algo que a gente precisa sempre ressaltar, né, com a nossa juventude de hoje, com nossos adolescentes, né, que não existe processo fácil para ninguém, né? Existem pessoas que se colocam e que buscam muito aquilo, almeja, sonha alto e vai em busca, cara. Mas o processo é doloroso para qualquer pessoa. Não tem, eu tenho dinheiro, eu tenho muita saúde, eu não tenho saúde. Não tem isso, cara. Alguém sempre tem questões que precisam ser tratadas para que possa atingir os seus objetivos. Processo é processo para qualquer pessoa. E já aproveitando assim um pouquinho, né, quando você fala de inteligência emocional, nessa época eu não tinha a minha inteligência emocional. E assim, né, lidar com todas essas situações, só retrocedendo um pouquinho de um fato que eu lembrei aqui, logo assim, né, voltei a trabalhar após maternidade, voltei a trabalhar, então era uma nova vivência, ser mãe, ser dona de casa, ser aquela mulher que sai para trabalhar, e até você gerenciar isso tudo, entender que é um novo que está chegando para você, né? E eu não soube lidar com isso. E um belo dia eu cheguei no gabinete aos prantos, chorando, falando para a pastora, eu não estou sendo uma boa mãe, eu não estou aquilo, né? Que a gente acaba, né, ao extremo, né? Que as nossas emoções estão todas afloradas. Eu não estou sendo uma boa mãe, eu não estou sabendo cuidar do meu filho, eu não estou sabendo cuidar do meu marido, não estou sabendo cuidar da minha casa. E a pastora, na maior paciência dela, calma, Florzinha, vai passar. E eu naquilo, vai passar porque não é senhora. Sabe? Então, assim, Pastor a gente Luciano, vê... ouvido de ouro. A gente vê a importância, né, da questão de cuidar da inteligência emocional. Porque eu não me preparei para ser mãe. Eu queria ser mãe, mas eu não me preparei. Aqui, Ana. Interessante isso porque o pastor Rafael, né, da Metodista do Jardim, do Freire Soares, falou isso aqui no nosso podcast. Que quando a gente consegue entender esses princípios da inteligência emocional, a gente vai ser melhor crente. Sim. Vão ser melhores esposos, melhores esposas, melhores filhos. Sim, é num todo, né? Todas as áreas. E é isso mesmo. E aí foi algo aqui, pegando já um gancho na inteligência emocional, né? E eu cheguei para ela, hoje a gente ri disso, né? Mas naquele momento, e ela na maior paciência, calma, Florzinha, vai passar. E eu, vai passar porque não é a senhora. Então, assim, a inteligência emocional ali estava totalmente zero. E aí, aonde eu me encontrei com a psicologia, né? E em meio a toda essa situação, e foi um ano de portas fechadas, foi um ano ali, um tratamento do Senhor. Deixa eu fazer pergunta, né? Quem achou quem? Você encontrou psicologia ou a psicologia te encontrou? Foi um encontro. Foi um encontro. Nós nos encontramos, porque eu nunca me imaginei sendo psicóloga. Eu achava que eu ia aposentar na fábrica. Eu achava que eu ia terminar minha carreira lá, que eu iria aposentar lá. Eu não imaginava que existiam outras possibilidades, né? Eu entrei como jovem aprendiz e dali eu fui crescendo, né? Então achei que ali eu ia ficar pro resto da minha vida. Nunca me imaginei sendo psicóloga. E aí, meio todo esse contexto, conforme a gente saiu, 2016 foi totalmente um ano de portas fechadas. Um ano totalmente que Deus foi tratando, quebrando orgulhos, trazendo a questão de dependências, aprender a depender do outro, né? Aquela questão assim, às vezes você está passando dificuldade, mas não é que você fica com aquele receio, às vezes, como que eu vou expor isso, né? Não é que você está passando fome, mas aquilo assim, de receber ajuda da igreja, né, receber assistência da igreja, dos irmãos da igreja, de chegar assim, olha, Deus mandou entregar isso aqui para você, ou olha, Deus mandou isso aqui para você, uma bolsa de alimentos, uma cesta básica. Então, assim, foi todo um tratamento esse de um ano. Uma coisa é quando a gente oferta ajuda ao outro, mas a gente não espera estar nesse outro cenário. Mas hoje eu entendo que todo esse cenário faz parte da construção da Ana que está aqui agora. Meu Deus, é profundo isso, Ana. Né? Todo esse profundo cenário. como que o processo, aonde o processo, mas na verdade, eu até te perguntar sobre isso, né? Se essa ajuda se deu através de você se expor ou se ela veio através de Deus. Por exemplo, Deus que eu falo no sentido de Deus usar pessoas que não sabiam do que vocês estavam passando. Os dois. Os dois. Aí eu queria que falasse, ouvir você falar por quê?
Porque é interessante que às vezes a vida nos obriga também a se expor. Até para ser quebrado o orgulho. Porque, sim. para mim, um dos maiores problemas do ser humano, tiro por base por mim, é o orgulho. Sim. O orgulho, ele mata, o orgulho, ele engana, o orgulho, ele é fingido. Ele faz você pensar que é e você não é. Tudo por conta do orgulho. O orgulho te fecha a porta. A falsa humildade, né? Meu Deus, meu Deus. Mas foi os dois, porque igual você, ainda mais o Alexandre que pregava, né? Nessa época, você falar que não vai faltar e na sua casa não tem. Né? Não é que você passar fome. Graças a Deus nós não chegamos ao extremo de passar fome. Mas era aquilo. Você está num cenário que você está totalmente estabilizado financeiramente. Ambos. E aí você vai para um cenário que não é uma escassez assim da falta tremenda, mas você sai de uma vida estável. Sim. Para um degrau abaixo que, cara, que desestabiliza emocionalmente, psicologicamente. Sim. Ainda mais para o homem, né? Para o sacerdote da casa. Ainda mais para o homem. De qualquer forma, isso é interessante. Por que isso é interessante? Porque eu vou simbolizar aqui, essa broca, esse buraco, ele não começa de fora para dentro. Não é das pessoas para você. Não é do seu meio social para você. Esse buraco, esse nimbo, né? Ele começa dentro da gente. Sem mesmo estar no estágio crítico. A gente já sente e fala, cara, não tá bom. Cara, não é legal. A gente né, teve uma conversa. Então assim, a gente fala, cara, peraí um pouquinho. Como é que eu vou falar pro meu vizinho que eu preciso de uma colher de sal? Como é que eu vou falar pro meu vizinho que eu preciso de um dia para pagar passagem para ir a Resende? Então, assim, é muito louco isso. Mas você falou no começo de sementes, né? Sim. E aí a importância de semear também na vida do outro. Porque é muita história, né? Então a gente vai dar uma resumida, mas eu acho muito interessante falar sobre isso também. Um tempo atrás, quando meu irmão casou, né? Aí a gente pegou e fez, porque início de casamento, né? Juntar é difícil. E a gente juntou, fez uma compra pro meu irmão com a minha cunhada, comprou algumas coisas e levou para eles, né? Sem esperar. E aí quando foi, né? Passou anos. E quando foi a nossa vez, né, e um belo dia, assim, o João era pequeno e ele abriu, queria um biscoito. E é doloroso você ouvir do seu filho que ele quer comer algo e você não ter aquilo naquele momento. E aí o Alexandre foi pro quarto e ele foi orar. Né, Senhor, o Senhor falou que nada ia faltar. Senhor, eu ouvi a tua palavra, né? Nossa. E aí, nesse mesmo dia, minha cunhada chegou lá em casa. Minha cunhada chegou com uma bolsa de biscoito, de várias coisas, né? Gostosas, assim, pro João. E teve uma outra situação também. Minha cunhada pegou o cartão dela de Vale Alimentação e falou, fica com vocês. Então, assim, a semente, né? Quando você faz sem esperar algo em troca. Porque quando a gente fez, a gente não estava esperando. E aí você receber... né, aquilo. Não, e ainda mais quando é resposta de oração. Assim, cara, vamos tentar aqui dar uma... A gente vai meio que atravessando, vamos tentar né? aqui, mas depois a gente volta na pergunta de quem encontrou quem, e aí pra gente não perder essa questão. Mas, cara, não vou dizer que é gratificante, cara, a gente se sente honrado, né? Quando Deus responde a nossa oração, cara. E outra coisa, a gente não falou, um exemplo, não falou pra ninguém. Não, é o secreto, né? Foi lá pro quarto e falou, pai, você falou um negócio aqui... Né? O menino me pediu, como é que a gente faz? A gente vai na Bíblia, cara. Vai na Bíblia. Isso é lindo demais, né? Quando é resposta de oração. Sim. O que paga isso, Ana? O que paga esse relacionamento com Deus? O que paga essa proximidade? O que paga essa busca inconstante por Deus? E esse, cara, Senhor, me rendo aqui aos seus pés e, cara, o que eu tenho para te oferecer é a minha vida. Cara, isso é maravilhoso. É somente a graça. É muita graça. É muita graça. E aí, voltando, né, onde você falou, onde a gente se encontrou. E aí, 2016, as portas fechadas, 2017, as portas começam a se abrir. E aí, foi até a Rogéria, lá da igreja. Quando foi em 2017, a Rogéria, um beijo pra você, lá da igreja, né, chegou e falou sobre um curso que tinha de agulhas negras, que era formação para professores, normal pós-médio. E aí, através desse curso, né, foi eu e uma outra pessoa também chamada Ana, né, outra Ana, só que essa Ana é com N. E aí nós fomos fazer esse curso e através desse curso comecei a fazer o estágio aqui na prefeitura e com o dinheiro do estágio pagava o curso. Meu pai. E aí, até então, estava encaminhando tudo para essa área de ser professora.
Porém, quando chegou, era um curso de 1 ano e meio e o estágio era 2 anos. Porém, quando chegou na matéria de psicologia escolar, nós precisávamos fazer um trabalho. Só que era algo bem básico, bem superficial mesmo ali, que foi uma introdução, né, do que era psicologia escolar. E eu falei, cara, isso é muito legal, gostei, né? Opa, surgiu ali uma fera ali com a psicologia. E aí eu falei, vou pesquisar, fiz o trabalho, eu falei, cara, eu gostei disso aqui. Porém, financeiramente falando, aos meus olhos naturais, não daria para ir para psicologia. E aí eu fui e terminei o curso, me matriculei em pedagogia. Fiz pouquíssimo de pedagogia, mas meu coração não queimava por pedagogia. Falei, não adianta eu fazer, porque vai ser um diploma que vai ficar parado. Financeiramente, assim, porque eu teria meio período ainda do estágio, né? Porque eram 2 anos. Financeiramente, aperta aqui, aperta ali, daria para pagar a pedagogia, porque era mais barato. Sim. Mas meu coração não queimava por aquilo. E aí, num domingo, a pastora pregou sobre fé. Olha eu falando aí de novo, né? A pastora falou sobre fé. E aí ela falou que era você dar o passo que Deus colocava o chão. Aí, mais uma vez, né? A importância de estar debaixo de uma palavra. Verdade. Aí, falei, cara, é isso. No outro dia, fui para Estácio. E aí, fui para Estácio, me matriculei. Entrei com uma promoção, me matriculei, fiz o primeiro período. E aí acabou, né, do estágio, que era 2 anos. Porém, o segundo período, a mensalidade veio diferente do que eu esperava. Falei, agora eu não vou conseguir fazer essa faculdade. Chega eu, na casa do meu avô, aos prontos, vou ter que fechar a faculdade, vou ter que cancelar, vou ter que trancar a matrícula. E chorando, porque eu só tinha uma parte do dinheiro. E aí o meu avô falou, quanto falta? Ai, ai, ai. Aí eu falei pra ele, vô, quanto que faltava? Ele falou assim, eu vou pagar pra você, porque eu não tinha nem pra renovar minha matrícula. Deus do céu. Aí meu avô falou assim, eu vou pagar pra você. E só um pouquinho também, né? Mas quando eu fui pra faculdade também, além do meu esposo, né? Eu também conversei com a pastora, olha, eu tô indo pra faculdade de psicologia. Ela, cuidado, hein? Eita. Cuidado quando você for pra faculdade, né? Porque a psicologia ali é um campo que é muito vasto e ele abre mesmo as mentes. Sim. E dependendo de como tiver a sua fé, é algo um pouco perigoso, né? Apesar de ser ciência, Sim. mas se você não tiver com a sua devocional em dia, com conhecimento da palavra... Porque, na verdade, Ana, o que eu julgo dentro dessa questão, né? A pessoa sai de uma vida muito diferente para a vida técnica, né? Que é muito profunda cara, e o que você falou, é vasta, vai longe. Muitos conflitos então, ali. É isso. Eu acho que o risco maior é você se perder dentro disso tudo, né? E aí, né, ela falou isso comigo, mas é o que eu falo, né? De você também ter alguém que está sempre ali também te mentoreando, a importância, né? E aí, meu avô pegou e pagou a minha pré-matrícula, porque eu não tinha dinheiro nem para pagar a minha pré-matrícula. E só o Alexandre trabalhando, né? E logo depois eu consegui um trabalho. Então, assim, a minha faculdade foi a provisão do Senhor mesmo. Foi a mão do Senhor na minha faculdade. E eu consegui um trabalho, comecei a trabalhar, e trabalhando. Quando eu cheguei no 5º período, aí eu saí desse trabalho. E eu falei, vou ter que trancar a faculdade novamente. Aí o Alexandre falou, tenta reduzir matéria, algo assim. Eu falei, não, vai ficar muito apertado só para você pagar. Eu vou trancar a faculdade. Fui para conversar com o reitor da faculdade, que eu iria trancar. E aí, quando eu fui para conversar com ele e expliquei o porquê que eu estaria trancando, aí ele falou assim, mas quanto tempo você trabalhou? Eu falei, mais de 1 ano que eu trabalhei fechada. Ele falou assim, então, aqui na faculdade tem um programa. A importância de você, da comunicação também, né? Verdade. E aí ele falou assim, aqui tem um programa que cobre, né, o seguro educacional. E eu entrei para esse seguro. E, glória a Deus, eu estudei um período de graça pela faculdade. Aquele período que eu não estava trabalhando, que eu fui para trancar, foi o período que eu estudei de graça, né? Estudei pelo seguro. Sim. Então, assim, mais um avanço na caminhada. E aí, depois, a todo tempo, o Senhor proveu.
Ia lá, chorava na salinha do desconto, pedindo desconto para a faculdade. Todo Quem não, estudante né? passa por Já fui lá isso. comigo várias vezes. Ô, gente, dá um descontinho pra nós. Todo estudante conhece essa salinha de desconto. Verdade, verdade. Início de período, todo estudante, a maioria, né, dá uma passadinha lá para dar uma chorada. Mas aí teve, né, essa questão e graças a Deus, quando eu estava quase terminando, aí eu consegui um estágio numa empresa, estagiei novamente, né, numa empresa, na parte de RH, e aí eu entendi ali, porque também já estava ficando, eu não estava conseguindo também, estava ficando muito puxado, conciliar estágio, igreja, faculdade, já estava no estágio também obrigatório da faculdade, Sim. então assim, estava ficando muito puxada essa demanda, porque eu estudava nas madrugadas. Né? Então, assim, porque eu chegava em casa, ainda tinha que ser mãe, ainda tinha que ser esposa. Então, assim, estudava nas madrugadas, né? E a gente tem que entender também que a gente tem um limite, né? A gente tem um limite. O corpo também grita, né? Na saúde grita, né? E aquela frase, se você não fala, o seu corpo fala, né? E aí eu entendi que eu precisava parar. E aí, quando eu também estava no último, já terminando, aí, graças a Deus, meu esposo falou, não, deu para tocar e consegui me formar para a honra e glória do Senhor. Mas a minha faculdade foi toda provida pelo Senhor. A cada período era uma caixinha de surpresa. Era algo que acontecia. Mas esses são os processos da vida, né, Ana? Que muitas vezes querem burlar, mas não tem como. E aí eu falo que foi um encontro, porque eu não me imaginava ser psicóloga, eu não me imaginava que no curso que era de pedagogia, para ser, que eu ia ser pedagoga, né? Eu estava estudando até então para ser professora. E tudo encaminhava para fazer pedagogia, mas nos encontramos no meio do caminho. Legal. Eu e a psicologia. E hoje essa carreira que te carrega. Sim. Legal. Hoje eu sou apaixonada. Fala, galera! Momento do patrocinador aqui com você nesse dia. Primeiro eu quero mandar para vocês aqui o nosso amigo Almir, na Quality Work, ali em Resende, na rua Saturnino Braga, número 55, ali no centro, próximo à Casa do Parafuso. Cara, estética automotiva de excelência. Cara, amassado, qualquer coisa que tiver ali, leva o seu carro lá e com certeza você será muito bem atendido pelo nosso amigo Almir, na Quality Work em Resende. Então, vou largar para você o contato do Almir também, por que não, né? Deixa eu só me localizar aqui no contatinho do Almir e eu tenho certeza que ele fará para você um serviço de excelência, de martelinho de ouro, higienização e vamos para cima. 24 99 853 5398 Quality Work Almir. Fala, galera do Free Fire, GTA, Roblox, aí sei lá o que esse monte de jogo doido vocês jogam aí. Na Conecta aqui no Feira de Soares. Cara, manutenção de celulares em geral, Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi. Fazemos troca de telas e baterias. Quer trocar seu iPhone? Vai lá na Conecta. Olha isso aqui. Que coisa linda, que coisa linda. Agora, olha o que nós temos aqui, ó. Quem conhece? Essa maçãzinha tão especial aqui, ó. Cara, vai lá na Conecta, procura lá a galera lá que você vai ser muito bem atendido. Quer trocar de aparelho, quer arrumar aparelho, é só ir na Conecta que com certeza será atendimento VIP para você. Corta. Tá com sede? Que sede! Lá na Avenida Coronel Mendes, número 629, ali no Manejo, procure o amigo Bira e Renata e adquire água com gás maravilhosa, galão de 5 litros, 10 litros, e adquire ali, cara, preço sensacional. Que sede no Manejo com Bira e Renata. Chega lá. Procura o contato do Bira, número 24 99 252 5141. Que sede. Então, Ana, dentro desse contexto todo aí, cara, desse processo de encontros com a psicologia e aí a gente falando um pouco sobre você, né, contando um pouco sua história, que, assim, me desperta demais, né, até para a gente consiga perceber que o processo é um processo, mas a gente precisa avançar. A gente não pode ficar preso no processo. Sim. Né, o processo, ele é semelhante à agricultura. Você faz a cova, lança a semente, cobre ela, rega, daqui a pouco aquilo nasce, precisa ser colhido, né? Algumas árvores vão dar frutos para serem moídos, para extrair sucos, como já até falei aqui há tempo atrás, mas a vida é um processo. E agora a gente entra na questão da inteligência emocional e as suas consequências. Então, o que você faz para nós um pouco sobre o que é inteligência emocional? Como é que né, você percebe isso hoje na nossa juventude? Como é que isso tem acontecido no nosso meio?
e talvez por muitas pessoas até de forma imperceptível, né? Ou falta de conhecimento, falta de uma leitura. Hoje a inteligência emocional, né, ela começou lá em 1990, assim, né? Mas quando foi em 1995, né, com o psicólogo Daniel Goleman, ele que deu esse boom aí, nesse start aí, né? Até com o livro best-seller dele, né, de inteligência emocional, que começou a falar mais sobre essa nova ferramenta, né, que chega. E aí tem abrangido, crescido cada vez mais, né, a questão da inteligência emocional. Então, a inteligência emocional nada mais é que você aprender a reconhecer, gerenciar a sua emoção e a emoção do outro. É algo muito simples. É tão simples, não. Na teoria, né? Você conhecer as suas emoções, gerenciar não só as suas e dos outros que estão à sua volta. E aí, trazendo, né, para o olhar dos adolescentes, hoje a gente tem que, para falar um pouco da adolescência, a gente volta um pouco em algumas culturas que se perdeu. Né? Porque hoje o adolescente, a gente já foi adolescente, é uma fase, a gente precisa lembrar que é uma fase, a adolescência ela vai passar. Mas quando a gente está na adolescência, a gente acha que tudo a gente sabe, tudo a gente conhece, é 880, né? E assim, o ideal era desenvolver na infância a inteligência emocional. Né? E aí quando você traz para a adolescência, as dificuldades hoje é porque o adolescente, infelizmente, ele não quer ouvir. Será que eles se acham autossuficientes dentro de tanta informação? E ao mesmo tempo eu falo que se perde em tanta informação, porque se não fosse isso, não teríamos um número tão grande de adolescentes se degladiando. Sim. Né? O problema não é nem a informação, Júlio. Hoje a gente sabe aí que a gente tem várias informações, né? Fontes e mais fontes de informações. O problema são os recortes dessa informação. Isso é muito interessante. Né? Hoje uma ferramenta, rede social, hoje você tem informação para tudo. Para tudo que quer te favorecer, depende da sua perspectiva em relação a isso. Só que o problema é que você não pega o completo, você pega aquele recorte e toma aquele recorte como uma verdade absoluta. E aí começa o problema. Meu Deus. Os recortes. É interessante isso, porque hoje esse mundo imediatista, ele meio que obriga a própria sociedade a caminhar para esse tudo rápido, esse fast food, né? Sim. Esse já, né? Porque a gente, né, o que a gente traz, assim, né, um pouco do técnico, tem o normal e o patológico, né? Tem coisas que são normais. Só que hoje, devido, né, a esses processos que não são ruins, essas novas ferramentas, o negócio é como você administra essas ferramentas. É esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio. É aí que é o ponto de interrogação. Que equilíbrio é esse? Isso é inteligência emocional? Faz parte da inteligência emocional, porque é dentro do seu autoconhecimento. Se você não sabe o seu limite, o que é o seu limite? Nossa. Isso faz parte da inteligência emocional. E a gente vai falar um pouco mais a fundo disso mais pra frente. E aí, quando você me perguntou como identificar, porque hoje você tem um cartel de informações. É um caso. Né? E aí você não pega o contexto daquilo. Você pega aquele recorte. E você pegando aquele recorte é o perigo. Por quê? Da questão imediatista. Antes, um exemplo simples. A espera de uma carta. Você está naquela ansiedade. Isso é normal, a espera daquela carta ou daquela encomenda. Só que hoje o Sedex, né, é algo que é para facilitar, né, mas o Sedex te gera aquela ansiedade e tem pessoas que entram no sofrimento. Aí é o problema. Tem pessoas que entram no sofrimento dessa espera, que deixa de ser o normal, que aí já passa a ser algo patológico, que está te gerando um sofrimento. Que alguns aplicativos criaram a forma de te, talvez, sanar essa ansiedade, não vai chegar, quando vai chegar. Um exemplo, né? Os aplicativos de vendas, né? E você hoje consegue acompanhar todo o processo, emitir nota, separar o material, passo a passo, cara. E assim, sabe qual é o perigo disso? E a gente acha que a vida é isso. E não é, porque a vida é cheia de turbulência, é cheia de altos e baixos. E não só isso, né? Assim, eu não tenho nada contra, gente, youtuber, nada contra, tá?
Mas hoje também é os recortes, né? Como eu disse. Então, a pessoa, o adolescente que está chegando ali, acha que é fácil. Porque assim, eu ganhei isso. Olha o que eu tenho. Olha, então assim, começa a apresentar um mundo que aquilo para aquele adolescente, uau, eu quero também. Se quer só um estalar de dedo, tá tudo ali, né? E não é assim. E aí começa o quê? As frustrações, porque você vai ver que não é exatamente aquilo que está sendo mostrado. Mas aí, peraí, aí entra a comparação. Por que fulano tá conseguindo tão rápido assim e pra mim tá tão difícil? Por que eu tô conseguindo atender aquilo tanto de seguidores e hoje o mercado ele já até te induz a compra de seguidores. Então te cria uma ilusão tão grande que você tá popular, só que ali são robôs. Meu Deus. Você começa a comprar seguidores para se sentir popular. Então, olha o adoecimento aí. Porque a partir do momento que você não tem o seu autoconhecimento, te leva ao quê? A buscar em outros lugares. Mas você está buscando o quê? Você está buscando em quem? Quem tem sido sua referência? E olha o perigo disso. Quem que está sendo um motivador para você? Até então, que é mais um dos pilares, né? Eu já estou até entrando. Que você precisa ser o seu principal motivador. Você não pode depender da motivação do outro. E aí, mais uma vez, a gente vai para o mesmo ponto, a frustração. Porque as pessoas estão sempre buscando a aprovação de alguém. Sempre a motivação buscando de alguém. a aprovação de alguém e querendo que a vida dele seja do outro. Sim. Sem se importar com ele mesmo. Sim. Seria falta de amor próprio ou não? Também. E assim, seria falta de se amar, de se respeitar? Também, porque você acaba se negligenciando. Sim. Né? E a gente precisa entender essa diversidade. Agora, imagina que está todo mundo se tornando como se fosse um robozinho, mesmo padrão, mesma forma. Eu trago isso assim, não como levantar de uma bandeira, tá? Essa questão, um exemplo básico, um cabelo. Antigamente era o quê? As mulheres negras, a maioria das mulheres tinham que ter um cabelo alisado. Sim. Se não tivesse um cabelo alisado, não era aceita. Né? Quanto bullying, e hoje não, hoje a mulher ela pode ter o cabelo que ela quer e como ela se sinta bem, né? Mas de certa forma você acaba entrando em padrões e você vai deixando de ser quem você é. E aí chega a um certo ponto que a pessoa fala assim, quem sou eu? Porque você vai criando várias personas ali. Pegando um pouquinho de cada coisa. E aí, no final das contas, quem é você? A pessoa já não sabe mais quem ela é, porque ela foi pegando tantas... Não que você não possa se inspirar, mas não deixar de lembrar quem você é, a sua essência. Tentar buscar a essência de quem você é. Porque, como eu disse lá no início, hoje a Ana que está aqui tem toda uma construção de coisas boas e coisas ruins. Mas que fazem parte para a Ana, que formou a Ana que está aqui. E um processo de formação da Ana que está por vir. Mas a partir do momento que eu precisei entender que existe uma Ana Paula, e por isso que eu faço questão dos 2 N's, Ana Paula. Tem coisas que eu vou me inspirar, mas tem coisas que vai ser da Ana. E uma das coisas é isso, eu tenho um jeito muito esparafatoso, muito de brincar, né? Quem convive comigo, eu sou mesmo de ficar zoando, brincando, mexendo. E às vezes as pessoas te enquadram em estereótipos. Que aí quando você começa a ver, você tá uma pessoa assim. Não é mais você, e aí? Cadê o amor por você? E aí quando você quebra esse protocolo, quebra esse rótulo que põe em você, e você passa a entender quem você é, e aí entra a questão da aceitação, do autoconhecimento. Que aí você não passa mais, não que a opinião do outro não vá validar, mas antes disso você precisa se validar. Esse que é o grande problema de hoje, as pessoas se aceitarem como são. Ana, dentro desse contexto aí, eu achei interessante, a gente pega uma pessoa, um ser humano, com 20, com 30 anos de idade hoje, sem ter conhecimento dessa inteligência emocional. Então, foram vários post-its colados no mesmo lugar, vários rótulos colocados no mesmo lugar, vários sentimentos ruins, talvez, no mesmo lugar. É semente a granada, né? Você puxa o pino e solta que explode. Existe forma para a gente resgatar uma pessoa nessas condições? Existe, como eu disse, enquanto a vida é esperança. Né? Existe, mas isso a pessoa precisa querer ser resgatada.
E hoje também existem muitas pessoas que querem acolher aquelas dores, aquelas feridas. Eu prefiro pega aqui e coloca como se fosse um bichinho de estimação, um ursinho. Me deixa nesse lugar da autocomiseração. Me deixa nesse lugarzinho aqui. Me acalenta com essas dores. Me acalenta com essas feridas. Tenha dó de mim. Me acolha. Porque quando você começa a entender que aconteceu algo com você, sim, você tem uma história. E naquela história você foi ferido, você foi machucado. Ok. Mas a partir daí que você passa a entender, o que você vai fazer com isso? Aí é a questão. O que você vai fazer com aquilo que aconteceu com você? Esse é o ponto. Sim. Porque porque até então tem situações que você nem sabe o porquê que você passou por aquilo. Quando você não reconhece, não sabe, não tem o conhecimento, né, do que, um exemplo, às vezes tem mulheres que num atendimento você acaba dizendo, isso é um estrupo. Às vezes a mulher não sabe, né? Isso que você passou é uma situação que você foi de abuso. E ali ela passa a entender que é um abuso. E a partir do momento que ela passa a entender que aquilo é um abuso, como que ela vai reagir perante a isso? Tem lógico que tem os processos, né, para isso, mas assim, me deixa nesse lugar, eu fui abusada. Eu sou assim. Aí justifica, eu sou assim porque eu fui abusada. Né? Então, assim, eu entendi que eu fui abusada, eu sou uma vítima dessa situação, mas eu não escolho mais ficar nesse lugar. Tem essas duas vertentes. Mas esse lugar chama-se consciência. Sim. Ressignificar a consciência. Sim. Ou... Você sai do inconsciente, que até então era algo que você não entendia. E aí, quando você passa a entender, eu tenho consciência agora dessa ação. E o que eu vou fazer com essa ação? E esse meio nos dá vários caminhos a ser escolhido. É o que a gente chama do campo das possibilidades. Meu Deus. É contigo. Aí já entra, né, hoje na abordagem que eu tô. Então, é o campo das possibilidades. Você não é somente aquilo que aconteceu com você. Você tem um entorno em volta de você que você tem possibilidades que a gente chama de pistas também para aquilo. E aí você precisa o quê? Buscar. E para buscar, você precisa primeiro reconhecer, aceitar e querer essa busca. Meu Deus, Ana. Agora eu fico preocupado, né, Ana? Porque por mais que estamos sendo bombardeados com tanta informação, eu acho que por isso que Deus tem nos levantado para isso. Sim. Através disso aqui, a gente conseguir trazer para outras pessoas um esclarecimento, a ponto de ela entender que existe ainda uma forma dela sair desse limbo, né? Sim. E se ressignificar, né? Voltar a ser feliz, voltar a ter paz consigo mesmo. Sim. Porque, na verdade, esse autoconhecimento é bom para as pessoas? Sim. Para o meio em que ela vive? Sim. Mas é mais para você mesmo do que para as pessoas que estão ao seu redor. Só reverbera, né? Sim. Só aquilo, as pessoas que estão em volta só vão pegar um pouco daquilo que é o meio que é mudado, né? Quando você muda, todo o meio à sua volta muda, todo o ambiente muda a partir do momento que você muda. E aí você não está fazendo para o outro. Lógico que, né? Eu até brinco, eu falo que para estar em terapia você tem que ter coragem. Né? Eu até brinco com os meus pacientes, que para você estar em terapia você precisa ter coragem. Mas a partir do momento que você passa a entender e ressignificar a sua história, não tem como aqueles que estão em sua volta não serem afetados por aquilo. Porque você entendeu que a mudança começa por você. E às vezes as pessoas estão querendo que o outro mude. E a gente leva uma vida inteira tentando mudar o outro. E aí quando você passa a entender, eu sou, né, o personagem principal dessa história. E aí sim, você toma posse desse lugar, as pessoas que estão à sua volta vão contagiar isso, tanto com coisas boas quanto as ruins. Se você é uma pessoa negativa, todas as pessoas que vão estar em volta vão ser, de certa forma, contaminadas com essa negatividade. Agora, a partir do momento que você ressignifica isso, não tem como as pessoas que estão na sua volta não perceber essa mudança, porque é de dentro para fora. Isso é lindo demais, né? Achar esse lugar não é fácil, porém, quando a gente acha esse lugar, parece que o mundo ele volta a ter paz, né? Volta a ter cor. Para alguns volta até ter cor. Gostei. Para alguns, às vezes, não tem cor nenhuma, e aí você começa a ver que as cores vão surgindo. Meu Deus. Né? E aí você presenciar o surgimento dessas cores não tem preço.
Agora vou falar de alguém, tipo assim, para pessoas, né, que talvez se encontram nesse, nesse mar, né, sombrio, né, que a gente tá falando aqui, devido à falta da inteligência emocional, né? Quem procurar, né, para ter uma ajuda, o que fazer para sair desse mar de dificuldade? Hoje, né, tem aí os terapeutas, os psicólogos, né, as redes de apoio, né, para estar buscando, né, os coaches também para essa área de inteligência emocional, quando é voltada assim para a área específica, né, de atuação, são as ferramentas, são profissionais, né, para você estar buscando esse acolhimento, esse entendimento do que é a inteligência emocional, trazendo para algo bem simples, né? Um exemplo, num momento ali que você está num trânsito, né? Você está num trânsito e ali tá um engarrafamento extenso e aí você, naquele momento, às vezes fecha alguém, né? E às vezes na hora ali você também não tá legal naquele dia e você, a primeira coisa, você abaixa o carro, o vidro do carro e... Aí o que é inteligência emocional, né? Baixa o vidro, olha, me perdoe, me desculpe, eu errei. Naquele momento você tá quebrando a outra pessoa, porque a pessoa também tá nervosa, né? Poderia ocasionar uma batida, né? Ou coisa pior. E quando você vira para a pessoa e desarma aquela pessoa, né? Não é que você não está com raiva, você está com raiva, só que você controlou a inteligência emocional, ela entra aí, você saber controlar as suas emoções. E aí quando você entende, né? Igual eu me perdoa, né? Eu errei, desculpa. Você desarma aquela pessoa, Quebra, né? você quebra, você evita uma briga, você evita coisas piores, né? Brigas de trânsito, que hoje é um dos altos índices aí de mortalidade também, essa questão de brigas de trânsito, né? Então, a importância da inteligência emocional, quando você passa, não é que você não sente, mas é quando você passa a dominar, né, a controlar essas emoções. Uhum. Você tem assim, algum desafio pessoal que você superou, assim, com isso moldou sua abordagem terapêutica? Fala em você, o que isso te Olha, ajudou? são Assim? vários, viu? Só pra gente, tipo assim, porque estamos falando dessa inteligência para as pessoas, né? E a gente também passa por isso também, a gente também se olha Sim, também, a né? todo tempo. Se vê no espelho também, né? Sim, a todo tempo. Como eu relatei no início, né? Quando eu me tornei mãe, eu não me preparei, né, para ser mãe. A gente não tem esse hábito, infelizmente a nossa cultura não tem esse hábito de ler, de se especializar antes de se tornar algo assim. Não é que seja obrigatório, mas eu poderia ler livros, né, de como ser mães ou buscar outras informações, mas um dos momentos foi quando eu me tornei mãe, que quando eu me peguei naquele cenário, eu cheguei aos prontos lá e falei, né, eu não estou sabendo ser mãe, eu não estou sabendo lidar com essas situações. Mas hoje, assim, eu tenho buscado, o que me ajuda também, apesar de eu ser psicóloga, é eu estar em terapia. Eu entendo que é necessário para o meu eu profissional, para o meu eu pessoal, que é necessário também eu estar em terapia, para eu trabalhar essas questões em mim, para que eu possa estar bem, para ofertar bem para o outro, né? Como eu disse no início, a inteligência emocional é aquilo quando você passa a entender, gerenciar as suas emoções, não só a sua, como a do outro. E com isso, né, uma das coisas que eu venho aprendendo hoje é, como eu disse, estar em uma liderança não é fácil. A gente erra, a gente acerta, mas é algo que eu preciso trabalhar e desenvolver essa inteligência emocional. No meu trabalho, eu preciso trabalhar e desenvolver a minha inteligência emocional. Então, a partir do momento que eu estou lidando com pessoas, eu tenho que aprender a todo tempo a trabalhar a minha inteligência emocional. Meu Deus. Ai, Ana. E a Ana é uma pessoa muito sanguínea. Então, a Ana é uma pessoa muito impulsiva. Então, assim, é algo que a inteligência emocional ali para mim, porque eu sou muito das expressões. Então, tem alguns momentos ali que eu preciso aprender a controlar. É um processo, né? É um exercício. Mas tem momentos ali que a Ana, ela precisa, opa, silencia. Opa, se cala. Então, Toma um gole de água. toma um gole de água para não falar demais. Aqui, assim, você teria algum exemplo, algum mito, né,
sobre a inteligência emocional, algum mito? O maior mito, assim, que você pode trazer pra gente? Sei que são vários, né? Mas né, o pessoal pinta aí isso aí de... Que é uma balela, que é uma palhaçada, que isso aí é coisa boba. Eu acho que é o maior mito de todos, porque quando você passa a entender que isso é pro seu crescimento, então não é uma bobeira mais, né? E, é muito triste você ouvir de pessoas e são aquelas que mais precisam. São aquelas que mais precisam e às vezes aquela que isso aí é uma balela. Isso aí é bobeira. Isso é bobeira, não precisa disso aí não. Vivi esse tempo todo sem isso, por que eu preciso disso agora? Ana, eu vou falar, mas acho que você vai conseguir falar com mais propriedade. Vou falar aqui, mas você vai estar dando um diagnóstico, né? Muitos jovens se cortando, se retalhando. Sim, automutilação. A gente acha que isso é um problema de falta disso. Beleza. Mas tem também muitos jovens se drogando, se embriagando, se prostituindo, trancado hoje dentro de um quarto. Às vezes não estão se cortando, às vezes não estão se drogando, mas estão dentro de um quarto e o pai acha que é normal, tá tudo bem. Assim, você teria algo para falar nesse sentido para nós? Sim, é algo muito sério isso, né? Essa questão da automutilação. Mas isso também entra dentro do autoconhecimento, porque, infelizmente, hoje, para os jovens, né, jovens, juvenis, e até os adultos, porque tem alguns adultos que são crianças emocionalmente feridas, né? Mas, falando em termo juventude, que é muito aquele extremo, então e hoje também, os pais, né, eu também falando agora como mãe, às vezes a gente não, por tudo que a gente viveu, às vezes a gente não se permite que os nossos filhos se frustrem. A gente quer cercar a todo tempo, né, devido a algumas vivências, daquilo que a gente passou, e às vezes a gente não quer que os nossos filhos não passem por aquilo, mas os nossos filhos precisam passar por frustrações. Os nossos filhos precisam ter experiências sobre isso. E aí, quando a gente traz essa autoproteção, né? E aí, quando o jovem ele vai para a sociedade, né? Ele vai para o mundo que não tem dó nenhuma, diferente dos pais, né? Que não é o mesmo carinho, a mesma atenção que os pais. E o mundo ele castiga, o mundo machuca. E o jovem ele não tem aquela proteção, porque a todo tempo ele estava ali, amparado, né? A todo tempo ele tinha ali quem respondia, quem fazia. E aí ele se depara num cenário que agora é ele com ele mesmo. E aí começa o quê? Frustrações, autocomparação. Hoje, o alto índice da juventude é a autocrítica. A autocrítica, uma autocobrança. Se cobram demais. Hoje, assim, né? Eu atendo alguns adolescentes e é muita cobrança de uma perfeição que não existe. Se cobram por coisas e fora que é uma exaustão mental por uma cobrança, por uma perfeição. Que perfeição é essa? Aí onde você vai puxar é uma rede social. Onde você vai puxar às vezes, uma família não totalmente estruturada, que aí aquele adolescente precisou buscar a atenção, né? A questão da rejeição, precisou buscar fora. E às vezes esse buscar fora é onde traz os sofrimentos. Ana, vamos dentro desse contexto, vamos nos colocar agora na outra posição, né? Nós estamos falando aqui vendo de fora para dentro. Uhum. Estamos falando de né, basicamente, os pais que passam isso com os filhos, tá? Agora eu queria que você tentasse ver comigo o oposto. Você sendo agora esse adolescente, uhum. Você agora sendo esse filho, tendo que você achar esse caminho da inteligência emocional para se autocorrigir, tá? Na maior parte do tempo, os pais tentam tirar os filhos desse limbo. Os pais tentam arrancar o filho desse quarto. Os pais tentam tirar o filho dessa retaliação. Os pais tentam arrancar o filho dessa droga. Uhum. Mas agora nós somos esse filho se drogando, se prostituindo. Nós somos esse filho se retaliando. Como é que a gente consegue mostrar um caminho para essa pessoa hoje achar um caminho para se autocorrigir? Buscar ajuda. Porque nada mais a automutilação, ele tá quando ele comete aquele corte, é aquela dor. É uma maneira que ele vê de externar a dor, daquilo que ele está sentindo. Uma dor por outra dor. Uma dor por outra dor. Só que essa dor, quando corta, para ele é um alívio. Não é dor.
É algo muito doido, né? Sim. Mas assim, quando ele está trazendo aquela dor, ele está transferindo aquilo que ele está sentindo para aquele corte, que é uma dor, mas para ele se torna, de certa forma, um alívio por estar transferindo essa dor, esse corte, né? Então, assim, é buscar ajuda. Não tem outro caminho, Júlio. É buscar ajuda e são características, né? Às vezes, igual, tá um calor extremo. Se você observa que tem um jovem com blusa de frio, você pode ter certeza que grandes chances desse jovem cometer automutilação. Meu Deus. Não tem outro meio, não dá para buscar sozinho. Precisa de ajuda. A todo tempo, né? Nós já fomos criados para não ser sozinho, né? Para não ficar sozinho. E aí, ainda mais nesse momento de sofrimento, você precisa desse acolhimento e é pedindo ajuda. Ana, para mim aqui, acho que chegou assim, acho que a gente conseguiu mostrar bem, né? Essa questão da inteligência emocional, como a gente deve fazer, né, para achar esse caminho. A gente falou também sobre questões que nos levam a crer que nós não temos e precisamos dela. Queria que você desse assim, uma visão panorâmica de tudo agora, né, e desse um recadinho para essa galera. O que você gostaria de passar enquanto psicóloga, enquanto Ana, pessoa, essa galera está aí buscando essa energia emocional e achando, né, também, né, se permitindo e acho que o mais importante que a gente falou aqui na nossa conversa é a questão de se olhar para si e perceber que tem muita coisa para ser arrumada, resolvida aqui dentro da gente. Sim. A todo tempo, né, Júlio? O conhecimento nunca é em vão, né? A gente é um eterno aprendiz, né? A gente sempre vai ter algo para aprender. Então, voltado à inteligência emocional, buscar, eu falei, né, da internet, mas buscar referências, né, voltada a essa área de inteligência emocional, né, estar próximo de pessoas que já trabalham com essa parte de inteligência emocional. Hoje, como eu falei, é o equilíbrio. A gente tem essa ferramenta YouTube e outras ferramentas que existem bons conteúdos, né? Então, buscar esses conteúdos, buscar apoio, né? Tanto com um psicólogo, um terapeuta, buscar esse autoconhecimento, buscar esse crescimento, trabalhar as suas emoções, né? Trazendo hoje, assim, também para a juventude, né? Buscar novos desafios para essa juventude que está vindo hoje. Né? Não olhar somente para as dificuldades, para as comparações, que hoje o adolescente, quando você senta para conversar com um adolescente, tudo é difícil. A gente já foi adolescente. Vamos falar aquela mas parte? Tudo é difícil. Você contou? Vamos trazer para esse campo. Eu percebi o quê? Eu percebi, e essa semana eu estava lendo sobre isso, né? Se eu sou uma pessoa que estou ferida, machucada, as pessoas que estão nas mesmas condições que eu, são elas que eu vou me unir. É esse grupo que eu vou Se torna uma comunidade. Justamente. Então, para mim, torna-se quase difícil eu enxergar o mundo por outra perspectiva. Porque aquilo que eu estou sentindo e as pessoas estão falando, eu vou me achegar a essas pessoas, porque para mim vai ser um alívio ver que tem mais pessoas passando pelo mesmo que eu estou passando. E na maior parte das vezes, Ana, eu mesmo busco esse mal para mim. Então, eu daria como conselho também aqui, que a pessoa que está passando por isso, sentindo esse mesmo sentimento, né, passando por essas mesmas situações difíceis no coração, na alma, né, no seu espírito, ela precisa buscar uma pessoa que seja melhor do que ela, para que ela possa começar a ver o mundo por outra perspectiva. Porque é normal, é comum que eu vá me unir a pessoas que estão passando pelo mesmo processo que eu. Porque para mim traz conforto. Eu estou sentindo dor, eu estou assim, eu estou assado. Então, para mim, eu preciso entender que esse grupo para mim não serve. Eu preciso buscar cura, eu preciso buscar um tratamento para eu ver que, cara, todo mundo passa por processos, passa, beleza. Mas eu não preciso morrer nesse processo. Eu posso ser muito melhor do que isso. Sim. Primeiro passo é você reconhecer que não está bem. E às vezes a gente não reconhece, né? Mas quando você passa a entender,
será que é isso mesmo? É esse lugar aqui que é pra mim? Por que... Sabe assim, Júlio, não tem quando criança, né, nos seus 4, 5, 6 anos. Por quê? Por quê? Cheio de porquê. Por quê? Mas não é ali que ela começa a Sim, descobrir? sim. E às vezes a gente precisa fazer essas perguntas. Por que eu tô nesse lugar? Por que eu fui pra esse lugar? O que me fez levar pra esse lugar? É pra eu estar nesse lugar? São perguntas que parecem boba, mas essa pergunta, assim como aquela criança que vai tendo as respostas, essas perguntas também vai nos dando respostas. E às vezes a gente precisa vir para esse lugar. Você com você mesmo. O que me fez vir para esse lugar? Por que eu quero ficar nesse lugar? Meu Deus. Sim. E a partir desse local, dessas perguntas, é onde você vai começar a entender. Eu preciso buscar ajuda. Meu Deus. E também, aquelas pessoas que já vivenciaram aquilo, pode ser uma rede de apoio para essas pessoas, que às vezes a pessoa ela não vai conseguir se ver nesse lugar. E às vezes vai ter pessoas que já viveu aquilo, já vivenciou aquilo, que às vezes pode chegar devagarinho, conversar, né, apresentar. Por isso que a gente fala que é muito importante, né, as redes de apoio, os projetos sociais, que ali você também começa a identificar, né, os projetos com roda de conversa, isso é fundamental. Que às vezes é numa conversa, ainda mais com adolescente, né? Que é aquela conversa toda informal, é num bate-papo ali e falando na linguagem deles. Porque não é um momento ali que você vai ter que usar termo técnico. Porque o adolescente, ele não quer ouvir parte técnica. Então, e aí, cara, beleza? Tudo bem com você? E como que tá as coisas aí? É entrar mesmo nesse universo deles. Se permitir ouvir o que eles têm a dizer. Porque às vezes, né? E eu falo isso como se tornando mãe de um pré-adolescente. Às vezes a gente... já entendi. Não deixa nem eles terminarem a fala. Né? Não deixa nem eles concluírem. E eles precisam o quê? Aí, se você não deixa concluir, ele vai o quê? Procurar um lugar onde ele possa ser ouvido. Esse é o perigo. Meu Deus. E é muito bem recebido, né? E onde ele é muito bem acolhido. Onde ele é muito bem recebido. Né? Então, às vezes a gente está cansado naquele... E às vezes eles vêm... Tá, já entendi. Não, é isso. Aí a gente, poda, corta. Opa, se eu não estou ouvindo aqui, vou procurar as comunidades que vão me ouvir. Sim. Vou procurar os lugares que vão me ouvir. E aí vai chegar naquilo que a gente falou. Talvez essa comunidade que vai abraçá-lo, né? Uhum. Está num buraco sem fundo, né? E arrasta para esse mesmo buraco. E aí, tipo assim, eles parecem que têm prazer de mostrar que tá tudo bem, sorrindo, sempre... tá tudo certo. Enquanto na verdade por dentro, cara, tá tudo arrasado, a terra arrasada. E aí a gente precisa, e na maior parte os pais não conseguem perceber. Alguém de fora fala, não tá legal, não sei o que, não, meu filho tá bem, não sei o que. Tipo assim, parece que o mundo parece que consegue cegar de uma forma que quando a gente vai conseguir perceber, já tá, cara, no estágio, já tá no CTI. Mas eu falo, né, Júlio, eu volto batendo essa tecla, mesmo que esteja no CTI, não deixe de buscar. Sim. Que quanto há vida, há esperança. Né? E às vezes a gente fala assim, não tem jeito mais não. Tem jeito sim. A gente não quer ter trabalho, mas tem jeito sim. Verdade. Né? Então, hoje, trazendo para os adolescentes, buscar ouvi-los. O adolescente, ele também precisa do confronto. Porque, assim, a criança... Né? Quando você fala para a criança assim, eu não vou levar você mais não, eu não vou pegar mais algo para você, ou não, não, faz sim, pega para mim, eu vou, né? Agora se você chega para o adolescente e fala, não precisa fazer isso aí mais não, beleza, era isso que eu precisava ouvir mesmo. É isso aí mesmo. Você falou que eu queria, a palavrinha que eu precisava, a criança não, se você vira para a criança, né? A criança você ainda consegue ali, de certa forma, meio que controlar a situação. Sim. Poxa, você não fez isso, muito obrigada, hein, você não fez, tá bom, vou fazer. Sim. Agora, se você chega pro adolescente, você não fez isso, não precisa fazer não, beleza, era isso mesmo que, não, Verdade. a palavra que eu precisava. Então, assim, é você buscar uma linguagem também para aquele adolescente, buscar essa linguagem para que ele possa ser compreendido, mas ao mesmo tempo para ele entender também que aquela pessoa ali que está falando com ele não quer o mal dele. Né? E às vezes o adolescente, ele não... É uma fase, a gente entende, mas
A rebeldia hoje está muito grande. Aí eu falo de novo lá dos princípios, né? Um pouco do que se perdeu, do respeito, né? Sim. Eu venho daquela geração, benção avó. Né? E hoje a gente não vê muitos adolescentes. E às vezes alguns falam assim, cara, isso aí é maior mico. É verdade. Né? Pô, viaja não, cara. Você tá fazendo um negócio desse. Então, assim, são alguns princípios também que a gente precisa resgatar. Verdade. Alguns valores que a gente também precisa resgatar quando a gente entra na inteligência emocional. Meu Deus. É muito mais profundo, né, do que a gente Nossa, imagina, se né? deixar Aqui aqui. foi só pontinha, dois pontinhos do pontinho do iceberg. Olha, faz para nós então suas considerações finais. Ou você tem algum assunto que você queira tratar, falar pra gente. Você me perguntou de um caso, né? Qual foi o caso assim, Sim, que pode mais falar. mexeu comigo, né? Foram vários. Mas um dos casos que eu não consegui controlar a minha emoção foi de uma moça que passava por um caso de violência, né? Abuso. E o ex-marido queimava com cigarro. Foi algo que Meu naquele Deus. momento ali eu não consegui conter, ali como psicóloga, não teve como o lado humano não entrar nessa situação, nesse acolhimento. Foram vários. Mas naquele momento ali, às vezes a gente reclama por tanta coisa, né? O marido, de certa forma, tinha prazer em queimá-la com o cigarro. Então, assim, não tem como você não ficar todo o tempo ali. Foi algo que para mim foi muito forte, né? E não teve como não a lágrima não dar uma descida ali, porque ainda mais quando você escuta aquilo. A pessoa que era para cuidar de você, né? Para ser ali, estar junto, é aquele que está te ferindo, né? Então, em ter prazer em ferir. Né? Então, foi um dos casos, assim, foi um dos relatos, fora outros, né, que a gente escuta. Eu escutei um relato também de uma pessoa que é muito triste, que estava buscando terapia escondido, porque o pastor local da igreja falava que era pecado. E a pessoa já estava em sofrimento, né, o sofrimento psíquico. E aí ela também entrava nesse outro contexto religioso do sofrimento, porque o pastor estava trazendo uma condenação. E é muito triste a pessoa buscar terapia escondido. Meu Deus. Ela falou, eu estou em terapia escondido, porque eu falei que eu ia buscar terapia, e ele, meu pastor, falou que é pecado eu buscar terapia. Nossa. Então, são coisas assim que dói ouvir da pessoa. Eu nunca neguei essa busca por esse tipo de, essa ferramenta, sabe? Eu acho que se Deus deu, está à disposição, cara. A gente tem isso na própria Bíblia, né? Temos essa conversa, né? De Deus com os seus profetas, com o seu sacerdote. Pra quê? E glória a Deus por isso que as igrejas têm se despertado, Sim. né, para essa questão de saúde mental, cuidado da mente, né? Corpo, alma e espírito, precisa estar com esses pilares todos cuidados, todos edificados. E glória a Deus que a gente sabe que ainda existe algumas muito enraizadas, muito assim, religiosamente falando, né? Mas glória a Deus que as igrejas têm se despertado e entendido que são doenças, assim como outras doenças, né? Existem, né, doenças crônicas e que precisam de tratamento, a saúde da mente também precisa de um tratamento. Né? E glória a Deus por isso, que o Senhor tem levantado aí pessoas para esse tempo, para poder falar desse cuidado, porque por muito tempo esse cuidado foi abafado, né? Deixado de se falar. Foi deturpado, né? Sim, porque automaticamente esse olhar era que você estava ou endemoniado, né? Ou falta de fé. E glória a Deus que o Senhor tem levantado pessoas para trazer, né, desmistificar isso. Deus está acima de todas as coisas. A Ele toda a honra, toda a glória. Mas assim, Ele permitiu, né, esse instrumento. E glória a Deus por estar hoje, Graças né, a Deus. tendo possibilidade de estar com vidas. A gente sabe que psicologia é uma ciência, né? Mas poder ser um diferencial na vida das pessoas ali, né? E você vê, como eu falei pra você, um mundo que às vezes a pessoa enxerga cinza, começar a enxergar as coisinhas e você acompanhar esses processos, né? Essas conquistas e você fala, uau, vale a pena. É algo que não tem preço, é lindo você ver a transformação da pessoa, processos de transformações.
os casulos virando borboletas. É lindo ver esse processo. Gostei dessa colocação, dessa ilustração, maravilhosa. Você Então, poder acompanhar, você só algo pequeno ali, porque eu falo que parte da pessoa, o querer dela, né? Esse processo. Mas você saber, e tem coisas que a gente nem vai saber, mas de certa forma, essa vida você tem uma historinha ali, né? Você tem uma pequena historinha ali naquela vida. E é algo que, quando a pessoa traz uma devolutiva, uma conquista, não tem como não celebrar junto. Falo para os meus pacientes, uau, que bom! Né? Porque é uma conquista. E eu falo, celebre todas as suas conquistas, por menor que seja, porque só você sabe a dor que é. Não tem como medir a dor. Eu bati meu dedinho, quem vai sentir sou eu. Eu vou saber a intensidade dessa dor, não tem como você saber a intensidade da minha dor. E teve algo uma vez que eu vi que abriu o meu olhar. Se eu te perguntar, o que tem mais significado? Assim, a pessoa que passa fome ou a pessoa que deixou de viajar para Disney? Nossa, e aí? é profundo demais. O que você acha? Maior significado? É, tipo assim, qual que vale mais? Qual que você falaria assim, não, isso aí tem mais peso? Ótica humana a gente jogaria pra Disney, né? Pra Disney ou a pessoa que tem fome? Não, ótica humana, as pessoas hoje dão mais valor naquilo que eu quero fazer do que Não, o mas que eu se eu tô sentindo. Não, assim, mas se eu chegar pra você e falar assim, cara, tem uma pessoa que tá passando fome, a Seria dor dela é fome. que ela tá passando a fome. Seria fome. E a dor da outra pessoa é que ela deixou de viajar esse ano. Qual que é a dor maior? Seria fome. Seria a fome. Não tem como Automaticamente a gente vai falar que é a fome, não Não tem é? como comparar. Automaticamente. Mas aí a gente volta lá no início. E a vivência da pessoa? Então, é isso que é por isso que eu falei pra você que a gente for olhar, né, pro todo hoje, eu vou dar mais ênfase na minha Disney que eu fui do que alguém. Se a gente for no senso comum, E a gente passa por isso todo dia. se a gente for no senso comum, automaticamente você vai falar, cara, é a pessoa que tá com fome. Sim. Claro. Só que aí que tá, o olhar, Ele vai mudar né, de acordo com... é por trás. E a Sim. vivência? A vivência daquela pessoa levou para aquela condição dela passar fome. Mas a vivência da outra pessoa, ela não passa fome, mas ela tem outras situações. E uma dessas é eu ir para Disney. Então, aonde eu falo para você, não tem como nesse ponto, né, pra gente não tem como mensurar a dor, porque a dor é singular, cada um tem um jeito de ter uma dor. Automaticamente você vai falar que é a fome. Mas só que a vivência, aí é onde a gente parte, que a gente sai desse olhar do senso comum. Sim. A gente não olha só a vivência. Você passa a avaliar melhor. A gente passa a olhar um todo, Sim. todo o contexto Sim. daquela pessoa. Então, por isso que eu falo, não tem como mensurar a dor, e a gente vai muito no julgar do senso comum. Mais fácil. E aí não tem como, depois, assim, aonde, né, eu falei pra você, da psicologia, não tem como agora ter totalmente esse olhar do senso comum. Porque você sempre traz esse panorama, mas peraí, deixa eu olhar o contexto que essa pessoa tá. Não tem como eu falar, é a fome. O dele vai ser a fome. Eu automaticamente também falaria que era a fome. Só que hoje, né, com a psicologia, a gente vai olhar um todo. E somos obrigados a olhar isso, né? Até para que você tenha um melhor diagnóstico. Senão o seu diagnóstico ele fica capenga, né? É. Porque se você for olhar só para necessidade, você não pode olhar só para necessidade, só para o ato. É o processo desde a... A gente olha num todo. Sim. Biopsicossocial e o espiritual. Dentro daquilo que a pessoa entende como fé. Sim. Tem que olhar todo esse conjunto. Não tem como olhar só um. Recadinho pra galera, pra fechar? Bom, não deixe de cuidar da sua saúde mental. Não deixe de cuidar da sua inteligência emocional. Busque ajuda. Peça ajuda. Não é vergonha. Adolescentes, vai passar. São fases. Mas não deixe de buscar pessoas, referências, não olhe somente recortes, procure olhar o contexto de toda a situação antes de tomar uma decisão, antes de trazer uma avaliação. Olhe todo o cenário, não olhe somente aquele foco principal. E também agradecer, né, essa oportunidade de falar um pouquinho, desculpa o nervosismo, mas de falar um pouquinho, né, desse espaço e agradecer a todos vocês. Muito obrigada. Ana, nós podemos agradecer por tudo, pelo seu tempo, né, pela sua família, pela igreja, a Igreja Metodista Jardim Real, a pastora Luciana. E sem palavras para descrever tudo que a gente falou aqui, desde a sua história de vida até
né, a sua hoje graduação psicológica, né, que para nós tem sido, foi maravilhoso demais falar sobre tudo isso. E espero que haja outros encontros, né, entre nós, quem sabe com mais pessoas para debater mais esse assunto mais a fundo. Seria muito bom. E só temos a agradecer. Tempo de Mesa Podcast para você nas nossas redes, Instagram, YouTube, Facebook, porque não também no TikTok. Acesse lá, curte, compartilha. Tempo de Mesa para você. Vem com a gente. É isso aí. Curte, comenta e compartilha. Tchau, tchau, gente. Um abraço.